Amado, a paz do Senhor. Eu quero falar sobre vencendo a situação que tem assolado muitas vidas nos dias de hoje, que é a confusão. E a palavra está, abra comigo em 1 Reis, capítulo 13, verso 1, e diz assim: E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome é Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: Pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Presta atenção, ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus para mim e por mim, para que me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, ficando como dantes. Verso 9 diz assim: Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Verso 11: E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos, e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, bem como as palavras que dissera ao rei. Tudo contaram ao seu pai. Foi atrás do homem de Deus, verso 14. Achando assentado debaixo de um carvalho, disse-lhe: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: Sou eu. Então ele disse: Vem comigo à minha casa e coma pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E disse ele: Também sou profeta, como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Assim voltou com ele e comeu pão e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto fosse rebeldes à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que o Senhor te dissera: Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e bebeu, abordou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Versículo 24 diz assim: Este então se foi, porém um leão encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, como também o leão estava junto ao cadáver. Verso 26 diz assim: E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus, que foi rebelde à ordem do Senhor, por isso o Senhor entregou ao leão, que
o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Então disse a seus filhos: abardai-me o jumento, e eles abardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver, e o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Lendo esse texto, eu vejo que há uma situação de determinação de Deus para... A palavra não fala o nome desse profeta, só menciona que era um homem de Deus, que Deus tinha designado ir falar com Jeroboão. Jeroboão, aquele que foi diante de Roboão. Roboão sucedeu, foi o rei que sucedeu Salomão, e aí ele recebeu ali a incumbência de guiar o povo, e ele, por dado momento, ele pede orientação aos anciãos. Por quê? Porque Jeroboão, ele vai diante de Roboão e fala assim: olha, alivia as nossas cargas. No capítulo anterior, que é o capítulo 12, né? E acontece algo nesse capítulo 12, que Roboão, ele faz com que haja separação entre as tribos. E Jeroboão vai lá e fala assim: olha, alivia as nossas cargas, alivia. E ele vai diante dos anciãos, e os anciãos falam assim: olha, se eles querem te servir, então que sirvam. Mas depois ele busca conselho de jovens, e os jovens falam assim: não, o seu pai açoitava, então com eles vai ser diferente, põe mais peso sobre eles. E Roboão fala assim: se meu pai açoitava vocês, eu vou ser mais severo, com escorpiões eu vou te assolar. E aconteceu o que? Nesse exato momento, Jeroboão, ele é seguido por aquelas tribos. 10 tribos seguem a Jeroboão. Está no versículo de número 16 do capítulo 12. E aí ele se torna rei em Israel. Nesse exato momento, ele começa a cair em uma idolatria. Ele começa a viver um tempo de destruição na sua vida. E nesse texto que nós lemos aqui, fala desse Jeroboão e fala desse profeta que foi contra esse rei que estava vivendo uma idolatria. Por quê? Porque se você for ver no versículo de número 24 do capítulo 12, diz assim: pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e disse-lhe: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui os seus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs ali um em Betel e pôs outro ali em Dan. Então ele começou a viver uma idolatria. E chega esse homem aqui, direcionado por Deus, esse profeta, e fala assim: Jeroboão, eu vou contra ti, e eu já levantei um que vai fazer com que a obra do Senhor seja feita, que seria Josias. Você vai ver lá na frente, lá em 2 Reis, quando Josias ele assume, 8 anos de idade, o rei Josias, ele assume, e aí ele começa a quebrar com toda a idolatria. Mas algo me trouxe a atenção nesses 2 capítulos, porque em um capítulo, capítulo 12, existe uma situação. Roboão, ele deixa de seguir conselho dos anciãos e ele vai e segue conselho de jovens. Depois você pode ler lá. E ele faz uma separação entre as tribos de Israel. E aqui, uma outra situação, capítulo 13. Esse jovem profeta tinha recebido uma determinação de Deus, e aí ele vai e ouve um profeta velho. Então deixou claro algo aqui para mim. Não é em relação a conselhos de jovens ou conselhos de anciãos que nós vamos ter um norte na nossa vida. Nós temos que ser aconselhados por Deus. Porque existiu aqui uma confusão. Uma confusão porque quem que eu vou ouvir? Jovens ou velhos? E nesse exato momento nós temos que entender algo. Aqui esses 2 capítulos diz para nós: fique com a palavra.
E qual que era a palavra? A palavra era: por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. Siga as ordens que diz a palavra de Deus. Incrível que esse texto fala várias vezes que Deus enviou aquele homem e falou: ó, não coma, não beba, não se distraia, nem caminhe por onde você foi, volte por outro caminho. E Jeroboão, ele estava pegado ao altar. O texto fala que ele estava do lado do altar, queimando incenso, estava ali fazendo ofertas, mas ele não tinha uma vida no altar. Então hoje é bom você ouvir conselhos, posicionamentos de pessoas experientes, pessoas maduras. É bom você ouvir, mas você tem que filtrar todas as coisas. E se está escrito na palavra de Deus, se confirmar no teu coração, se Deus falar com você, aí você caminha e vai em frente. A palavra fala que o profeta velho chegou e falou assim: eu sou profeta também, e um anjo me visitou e falou para mim: vem coma, vem beba. Mas o que Deus tinha falado com aquele homem? Por ordem do Senhor, ele foi até Betel e Deus falou: olha, você não vai comer, você não vai beber, você vai profetizar sobre o altar, vai falar que um dia virá Josias, deu até o nome, que vai restaurar o altar, que vai quebrar com a idolatria, e volte imediatamente. Deu uma palavra, deu uma ordem. E aí de repente veio outro e falou outra coisa. Deus até permitiu que aquele profeta velho chegasse, talvez para testar aquele profeta novo, talvez para ver se ele iria se perder no caminho, se ele iria continuar naquilo que ele foi determinado a fazer, no propósito do qual ele foi levantado. Já pensou se o nosso Jesus, no propósito que ele foi levantado e determinado, num dado momento ele ouvisse aquilo que Satanás falou no deserto para ele? Olha, não, siga-me, eu te darei tudo isso. Olha, transforma essas pedras em pães. Olha, pula daqui, porque a palavra fala que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Mas não, ele focado no propósito do Pai. Jesus, ele tinha uma palavra sobre ele. Ele tinha uma determinação, uma ordem. Por ordem do Senhor Deus, ele continuou e ele foi. E aí ele pôde vencer a morte. Hoje nós vamos participar dessa vitória que é a Santa Ceia do Senhor. Por quê? Porque um dia ele não voltou atrás, ele foi até o fim. E o texto fala que esse jovem ouviu aquele conselho daquele homem. E sabe o que aconteceu? Uma história triste. Porque o profeta velho chegou e falou: falou comigo, Deus, um anjo. E sabe o que aconteceu? Aquele futuro foi abortado. E não houve mais falar desse jovem, desse profeta. E é incrível porque assim, a palavra fala que Jeroboão, ele diz assim, no versículo de número 6, fala assim: então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim para que a minha mão se restitua. Olha que incrível. Então o homem de Deus orou a face do Senhor e a mão do rei se restituiu e ficou como antes. Aí lá no finalzinho do capítulo 13, no versículo 33, diz assim: depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho antes dos mais baixos do povo, tornou fazer sacerdotes nos lugares altos a quem queria e lhe enchia a mão. Assim era um dos sacerdotes nos lugares altos. Ele era um dos sacerdotes nos lugares altos. Então assim, nem assim ele se arrependeu. Mas olha que incrível, ele estava do lado do altar, ele estava na presença de Deus,
ali, será que estava? Porque ele fala assim, ora a face do Senhor teu Deus. Por que ele não falou assim, ora a face do meu Deus, para que Deus nos ouça? Por que ele não falou meu Deus, ele falou Senhor teu Deus? Tá certo que essa linguagem aqui, ela é usada em algumas situações, quando Jacó chega diante de Isaac, e ele fala assim, né? Isaac fala assim, meu filho, mas você já veio com a caça? Já chegou a caça para você? Você fez o guisado e já está aqui? Aí ele fala assim, que o Senhor teu Deus mandou o cabrito ao meu encontro. Então era muito usado essa frase, o Senhor teu Deus. Mas esse mesmo Jacó, né? Depois ele tem um encontro com Deus e o nome dele é mudado. Jó, ele também falou, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, Senhor, mas hoje os meus olhos te veem. Jó 42 fala isso, versículo 5. Então assim, e aqui ele fala exatamente isso. Ora ao Senhor teu Deus. Ele poderia orar, ele poderia se arrepender, ele poderia buscar a Deus, e naquele exato momento, mesmo assim, aquele jovem foi e orou por ele, mas ele não mudou suas atitudes, não mudou. O que eu quero te dizer é, não deixe o inimigo roubar a tua vida com confusão, na tua vida profissional, no teu ministério, na tua família. O diabo tem usado situações para trazer confusão nos lares, confusão em todo lugar. E às vezes Deus até permite para ver qual atitude nós vamos tomar. Então eu quero orar contra todo espírito de confusão, porque a religião não vence a confusão. A religiosidade não vence a confusão. O que vence a confusão é a intimidade com Deus. Ele tinha uma religião, Jeroboão. E aí, a sua religião para nada serviu. Para nada serviu. Mas a intimidade com Deus faz toda a diferença. Aquele jovem se deixou levar, porque Deus tinha falado diretamente com ele, mas de repente ele ouviu a voz de outro. E naquele exato momento, ele perdeu aquilo que Deus tinha como promessa para ele. Então vamos orar agora. Deus não é Deus de confusão. Você pode, eu já ouvi até as pessoas falar, mas como que Deus pode ter deixado o seu filho na cruz para morrer? Que Deus que é esse? Mas ele tinha um plano e um propósito de salvar a humanidade. Deus não é Deus de confusão. Repreenda no teu interior. Se há muitas vozes no teu coração, muitas vozes no teu pensamento, se há uma confusão, um turbilhão de situações que tem acontecido, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, sabemos que nesses dias há uma confusão generalizada, Senhor. Aquilo que é certo, as pessoas têm tornado errado. Aquilo que é errado, as pessoas têm tornado como que certo. Toda a confusão, pessoas que têm usado o nome de Deus para trazer confusão, como esse homem aqui, Senhor, usou o nome de Deus para trazer confusão, confusão no lar, confusão no ministério, confusão na família. Tem, Senhor, mudado a verdade, Senhor, em mentiras. Muitas vezes tem, Senhor, pessoas que estão, Senhor, usando o Teu nome, Senhor, para confundir o Teu povo, para confundir os escolhidos, para confundir, Senhor, a igreja, para confundir, Senhor, casais. Senhor, em nome de Jesus, pais, filhos, em nome de Jesus, Pai. Põe a tua mão agora, Senhor, e quebra com todo espírito de confusão. O Senhor já deu uma direção para nós. A direção tua é a verdade. Nós não vamos, Senhor, ouvir a voz de homens, a voz de pessoas, de jovens, Senhor. Ele ouviu ali uma voz e trouxe destruição para ele, e trouxe morte para ele.
ele ouviu, Senhor, uma voz enganosa, uma voz mentirosa. E naquele momento, Senhor, ele se desviou. A palavra fala aqui que ele foi rebelde. E a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, Pai. E o porfiar como idolatria. Jeroboão vivia uma idolatria. Jeroboão, ele fez bezerros, Pai. E ele colocou um em Betel, colocou um em Dan. E ele falou assim, ele ficou com medo de perder o reino. Ele falou, não, é muito trabalho ir até Jerusalém lá. É muito trabalho ir lá para adorar. Adore aqui mesmo, está aqui quem te livrou, os seus deuses. Adore aqui, quem me ensina isso aqui. Então ele vivia sem uma religião, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Às vezes, nós estamos também do lado do altar. Do lado do sacrifício. Muitas vezes estamos até oferecendo um holocausto. Estamos vendo a cinza ser queimada, a fumaça subindo. Mas será que o Senhor está se agradando, Pai? Tem misericórdia de nós, meu Deus. Tem misericórdia de cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus. E quebra com todo o espírito que vem trazer, Senhor, confusão nas nossas mentes, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fique com Deus, que toda a confusão seja extirpada da tua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe, Shalom Adonai. A paz do Senhor.